Glória a Deus. Mais uma vez nós adoramos o nome do Senhor por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida. Estamos mais uma quarta-feira para aprendermos a palavra do Senhor. Estamos falando sobre a igreja de Coríntios, uma igreja com muita dissensão, com muita contenda. Foi lido o texto oficial, 1 Coríntios 1, do 1 ao 11, uma igreja problemática, uma igreja que tinha todos os dons espirituais, mas era uma igreja que trouxe muitas dificuldades para o apóstolo Paulo. E na atualidade que nós estamos vivendo, nós também estamos deparando com certos crentes se comportando como crentes da igreja de Coríntio. Nós podemos ver, nós falamos, a primeira dissensão que havia por causa da preferência. Uns diziam, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo. Quem me batizou foi Paulo, quem me batizou foi Apolo. Não, eu tinha esse problema na igreja. Depois, segundo, nós vimos o apóstolo Paulo mostrando, o segundo ponto, havia na igreja os que eram soberbos, os que eram inchados na sua compreensão. E nós paramos aqui falando sobre essa classe de pessoas inchadas, soberbas, que não respeitava a liderança, até enquanto eles estavam crescendo, estava ali, mas depois que cresceu, está igual lá no livro de Deuteronômio, o Senhor fala assim, que estava igual Jesudum, engordou e deu coice, ou seja, cresceu, não dependia mais, é igual o filho. O filho hoje, a hora que ele pente o cabelo para trás, ele já acha que é dono do pedaço, ele já acha que já manda nele, e na verdade, meus queridos, enquanto o pai viver, a mãe viver, ele tem que respeitar o pai, tem que respeitar a mãe, pai e mãe é sempre, então tem que haver esse respeito. Então eles não havia esse respeito por aqueles que lideraram eles. Aí nós paramos aqui, é aquele tipo de pessoa que depois que cresce no conhecimento, não respeita mais a liderança, que o ajudou a se manter na fé. Capítulo 4, versículo 7 a 9. Isso traz dissensão à igreja, pois o objetivo do imaturo é dividir a igreja local, dividir a igreja. Colocar um contra o outro, falar o disse-me-disse, e assim por diante. Aí Paulo, olha para vocês verem, Paulo os advertiu, capítulo 4, versículo 19 a 20. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 19 e 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Olha o que Paulo fala. Paulo os advertiu. Eu vou ter com vocês. Eu vou ir na igreja de Corinto fazer uma visitinha para vocês. Eu vou ter uma visitinha com vocês, vou convosco, se Deus assim permitir, se Deus quiser. E então eu vou conhecer, não as palavras dos que andam inchados. Eu vou conhecer não as palavras dos que andam inchados, mas da virtude que eles têm. Ele estava dizendo o quê? Eu vou conhecer ele pelos frutos, pela virtude que ele tem. Aí você vai ver o que é virtude. O que significa virtude? Virtude quer dizer boa conduta.
conformidade com o que é correto, aceitável no esperado e ética moral. Eu quero ver se essas pessoas têm essas qualidades, né? Porque, irmão, tem gente que não tem ética nenhuma, tem gente que não tem boa reputação nenhuma, não anda em conformidade com o que é certo, não faz o que é correto, e fica falando. Nem quem anda certo não precisa ficar falando, quanto mais quem anda errado. Então Paulo diz, eu não vou conhecer pelas palavras que vocês vão falar, não, eu vou conhecer pela virtude de vocês. Quando eu bater o olho em vocês, eu vou saber qual é a conduta de vocês. É lógico que Paulo ia chegar na igreja de Corinto, como que é fulano aqui na igreja? Aí alguém vai falar, ixi, que lá é mais enrolado do que... aquele lá é mais enrolado. Mas, que lá fala de Deus e todo mundo. Não tem isso? Ou não? Tem essa qualidade de pessoa. Então Paulo falou, eu vou aí, mas eu não vou conhecer pelas palavras, eu vou conhecer pela virtude, pela conduta, pela ética que ela tem, que a pessoa tem. Porque tem gente, irmão, que acha que conhece as pessoas pelo que ela fala bonito, pelo que ela tem uma voz rompante, pelo que ela canta bonito, e não é nada disso não. Nós conhecemos as pessoas pelas virtudes que ela tem, pelos frutos que ela produz. Porque até cigarra canta, martelo prega, ou não? Então nós conhecemos as pessoas pela virtude que ela tem, pela conduta que ela tem, a conformidade com o que é correto, que ela gosta das coisas certas, aceitável no esperado, tudo isso. E tem ética moral. Então foi o que Paulo falou, eu vou ir onde você está, mas eu vou, não pelas palavras, eu vou pela virtude de vocês. Vou conhecer essas pessoas, não pelas palavras, mas pelas virtudes dessas pessoas. Segundo, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas sim em virtude. Porque se consistisse em palavra, irmão, porque Jesus falou assim, olha para você ver como é que é as coisas, né? Jesus falou assim, vocês estão observando os escribas, os fariseus, que se assentam na cadeira de Moisés? Vocês estão, fazei tudo que eles vos disser, tudo que eles ensinar, vocês faz, mas não faça o que eles faz, porque eles mandam vocês fazer, mas eles mesmos não faz. Foi o que o Senhor falou. Então, quer dizer, palavra, mas não tinha virtude, não tinha ética, moral, não tinha boa conduta, não tinha boa fama, e assim por diante. Então Paulo diz, porque o reino de Deus não consiste em palavra, e sim em virtude. Porque naquele dia vai chegar muita gente para o Senhor, que ficou, e vai dizer, Senhor, mas nós pregamos no teu nome, nós fizemos milagre em teu nome, nós profetizamos em teu nome, e Jesus vai olhar para eles e dizer o quê? Apartai-vos de mim, maldito. Eu não conheço vocês. Não, mas eu ia na igreja, eu era contribuinte da obra. O senhor não lembra não? Não conheço. Por quê? Porque às vezes nós fazemos tudo isso, mas não praticamos o que é correto. Vimos na igreja, contribuímos, cantamos, pregamos, falamos, mas às vezes não vivemos o que nós falamos. A Bíblia diz que Elias vivia o que pregava, e pregava o que vivia. Então Paulo falou, eu vou ir na igreja, vou fazer uma visitinha, eu vou conhecer vocês, não é pelas palavras, vou conhecer vocês pelas virtudes, pela virtude que vocês têm. Então, o reino de Deus não consiste em palavras, e sim virtudes. Porque bem sabemos que muitos pregam, mas não vão fazer parte do reino do céu.
mas sim os que têm virtude. Porque a Bíblia diz que Jesus está procurando o quê, irmãos? Jesus está procurando pregador? Jesus está procurando cantor? Alguém sabe o que Jesus está procurando? Verdadeiros adoradores. Salmos fala que o Senhor procura os fiéis da terra. Então, você não vai ver a Bíblia falando, Deus procurando, eu procuro cantor, eu procuro pregador. Não, Ele procura fiel e Ele procura verdadeiros adoradores. Então era que Paulo estava mostrando o defeito que tinha na igreja de Corinto. E hoje, não é diferente não, meus queridos. A realidade hoje é para nós também, que estamos vivendo o século 21, terceiro milênio, essa dificuldade. As pessoas hoje tendem a conhecer as pessoas, pela voz, pelo que ele fala, né? E tem gente que tem uma lábia que consegue enganar as pessoas, consegue enganar. E eles usam a Bíblia, e eles usam até mesmo a verdade para enganar. Paulo fala que eles usam para enganar os incautos. Então, Paulo falou, eu vou ir fazer uma visitinha na igreja, mas eu não vou conhecer vocês pelas palavras não, porque falar, todo mundo fala. Eu vou conhecer vocês pela virtude, se vocês têm fama aí, se vocês têm boa reputação aí, onde vocês congregam, aonde vocês estão. Porque não adianta falar, não adianta só de palavras. E aí nós já falamos aqui, virtude, boa conduta, em conformidade com o que é correto, aceitável no esperado e ética moral. Era o que a igreja de Corinto enfrentava, essa dissensão, por causa destas pessoas que havia dentro da igreja. Terceira, irmãos, terceira dissensão, capítulo de número 5, versículo de número 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Geralmente, se houver que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Olha aí, coisa terrível, né? Outra dissensão que surgiu. Você pode ver que no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 8, nós vamos ver dissensão nessa igreja. E aqui chegou no momento de uma dissensão que havia uma fornicação na igreja de Coríntio. Era fornicação para o moço, filho do pai dele, e para a mulher era adultério. Por quê? Porque a fornicação é uma relação sexual entre pessoas solteiras. E o adultério é entre pessoa casada, ou pode ser uma casada com um solteiro. E aqui no caso da igreja de Coríntios, o pecado era, o filho tinha relação com a mulher de seu pai, que não era sua mãe, não era mãe dele, era o quê? Madrasta, provavelmente, a madrasta. Então provavelmente o pai saía para trabalhar, o filho ficava em casa e abusava da mulher do seu pai. E alguns crentes na igreja de Corinto sabiam daquela relação. E o que eles faziam? Eles achavam normal. Só que Paulo pega e fala assim, ó, isso que está acontecendo com vocês, nem entre os gentios,
não acontece o que está acontecendo. O filho desrespeitar a mulher do seu pai. Ele podia parar, pensar e dizer: é mulher do meu pai. Ah, mas não é mãe dele. Mas não tem problema, não quero saber. Ele devia dar respeito para o seu pai. E você vê, havia fornicação da igreja, e isso era normal para alguns. Por que alguns? Porque, estáis inchados, e nem ao menos vos... O povo nem ficava triste, Zezinho, por causa do que estava acontecendo. Você pensa bem, chegava na igreja, o rapaz olhava para a madrasta, e alguém sabia, olhava para a madrasta, olhava para o rapaz, mas ninguém falava nada. Ninguém falava nada. Saía dali, o rapaz mantinha relação com a madrasta e pronto. E o povo estava o quê? Inchado. Paulo fala que eles estavam inchados. Do lado figurado, inchado, que expressa, você sabe o que significa? Inchado, que expressa orgulho excessivo. É o significado da palavra inchado. Expressa orgulho excessivo. Ou seja, ao invés do povo repreender, o povo tinha orgulho do que estava acontecendo. Rapaz, olha, menino não respeita nem o pai dele. Não respeita nem o pai dele, fica com a própria madrasta. Ei, menino, garanhão, hein? Ao invés de chamar ele, não. O povo ficava com um orgulho excessivo. Olha aí para você ver, o que significa inchados, que expressa orgulho excessivo, que se alegra e se exalta com uma conquista. É a pessoa que se exalta e se alegra com uma conquista. Ei, eu não perdoo nem minha madrasta. E o povo, é isso aí. Ninguém falava nada. Ninguém tirava ele, o povo não sentia nem tristeza. O que está falando no versículo 2? Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Vocês nem tirou ele, e ele continua fazendo a mesma coisa com o pai, traindo o próprio pai. Então veja, o filho mantinha a relação sexual com a mulher do seu pai, provavelmente sua madrasta, e muitos aplaudiam esse mal, e isso trazia dissensão na igreja, porque tinha aqueles que eram a favor, e tinha aqueles que eram contra, tinha os pró e tinha os contra, que não aceitava. Porque você pensa bem, na hora da ceia, o pai, a esposa e o filho, tudo junto. O pai, a esposa e o filho junto. Na hora da ceia. Quem sabe a mulher, quem sabe passava ali o pão da ceia, o cálice da ceia, e a mulher, e o rapaz, mas o homem tomava, porque ele não tinha, uma coisa, se ele soubesse do fato, e não repreendesse também seu filho, ele estava errado também, mas pelo que dá a entender, ele não sabia, mas parte da igreja sabia, que ele estava sendo traído pelo próprio filho. Aí aquele negócio, não vou tomar ceia não. Aí alguém, por que a mulher a Bíblia não fala nome, eu não vou pôr nome também não. Depois eu pôr um nome aí, a pessoa pensa que eu falo um nome aí, misericórdia. Aí
Capaz que pensava assim, mas peraí, você não está participando? Aconteceu alguma coisa? Não, amor. Aconteceu nada? Não, amor. Que isso, amor? Mas Paulo traz a devida sentença para acabar com a dissensão. Paulo falou, não dá mais. Não tem jeito mais. Vamos acabar com isso? E o que Paulo faz? Versículo 3 a 7. Capítulo 5, versículo 3 a 7. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto de vós, o meu espírito. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Olha aí, Paulo chega, fala, o negócio é o seguinte, ainda que eu estou ausente do corpo, mas estou presente no espírito, e eu já tomei a decisão junto com vocês, junto com a igreja, que esse indivíduo que cometeu tal ação, seja entregue para o Satanás. Paulo foi, como se diz, bravo. Vamos entregar ele para o diabo, para que a carne seja massacrada, mas o espírito seja salvo, porque chegaria um dia que ele ia arrepender do ato que ele fez, de tanto sofrer na mão do diabo. Porque ele achava normal, estava na igreja e fazendo, achando normal. Aí Paulo falou, só tem um remédio, vamos entregar ele para o Satanás. Irmão, tem gente que entrega a pessoa para o Satanás à toa, né? Só porque faz desaforo, alguma coisa. Mas aqui era uma questão de vida ou morte. Vai entregar qualquer um aí para o diabo, não, que depois você vai ter que dar conta. Eu vou te pôr na mão do diabo, você vai ver. Tem gente que faz desse jeito, né? Mas não. Paulo falou, vamos entregar ele, está aí, que o que praticou tal ato, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder do Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. A carne ia ser judiada. Porque o que faz a gente pecar? A carne. A carne não quer que você venha no culto, a carne não quer que você venha na igreja. Aí a carne, ela se alia com o diabo. Ela se alia com o diabo. Aí a pessoa começa a se aliar à carne, e dali a pouco está igual esse rapaz. Estava tudo normal, não, uma vida normal, que é isso? O pai não vai descobrir, não, que é isso? O pai sai para trabalhar, não descobre, não. Mas tinha alguém que sabia, e não falava. Aí Paulo, sabendo o que estava acontecendo, vamos entregar esse camarada para o diabo, para o Satanás, para que ele seja salvo, para que ele seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aí Paulo fala assim, não é boa a vaidade que vocês estão tendo, não. Vocês estão muito vaidosos com essas coisas, vocês estão achando normal tudo que está acontecendo, gente. Vocês estão achando normal tudo que está se passando. O que acontece lá no mundo está acontecendo com vocês e vocês estão achando normal.
Nós fomos chamados para ser diferentes do mundo e não igual ao mundo. Porque Paulo falou assim, ó, Paulo chega e diz, nem ainda quem são os gentios? São todo aquele que ainda não se rendeu aos pés de Jesus, é tratado como gentil. Nem lá fora. Agora hoje acontece, hoje, né, o mundo cresceu, o mundo evoluiu, hoje acontece demais. O desrespeito de filho para pai, de mãe para... Ixi, é muita coisa hoje. Mas Paulo chega a dizer, isso não pode acontecer aqui. Se acontece lá, é lá. Mas aqui não pode acontecer, porque vocês já foram lavados, vocês já foram regenerados, vocês já foram comprados com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Era isso que Paulo estava dizendo. Está aí, ó. Aí ele fala assim, ó, opa, não é boa a vossa jactância. Não sabeis vocês que um pouco de fermento... O que é fermento? Está aí, o padeiro aí está ali, ó. Né? Você põe fermento no pão, o que ele faz? Cresce, ele incha. Né? E precisa pôr muito? Só um pedacinho de fermento, leveda toda a massa. O que Paulo estava dizendo? Não precisa de ser um pecado grave, não precisa de ser um pecado enorme. Um pouquinho, um pecado que nós achamos que não é pecado, atrapalha toda a igreja. Todo mundo leva pedrada. É o fulano da igreja, é o ciclano da igreja, é o bertano da igreja, é lá da igreja, é o crente, é aquele que passa aqui, ó. É aquele. Então Paulo falou, vamos tirar ele do meio de nós? Vamos entregar ele para o Satanás? Aí Paulo entregou ele para o diabo, provavelmente ele desviou, e foi sofrer lá na mão do diabo, depois lá no final ele ia ser salvo, ele ia se render, né, de tanto sofrer. Gente, ele ia cair em si. Eu não podia trair o meu pai, eu tinha que respeitar, ela está no lugar de minha. A mulher do pai dele estava no lugar do quê? Dele? De mãe. Ele tinha que tratar ela como mãe, e ele estava tratando ela como uma meretriz, como uma prostituta, porque estava mantendo relação com ela. E isso trazia dissensão na igreja. Aí Paulo fala aqui, ó, alimpai-vos do fermento. Do fermento o quê? Velho. Paulo está dizendo, meu filho, o velho homem já era. O velho homem morreu, está mortificado. Só que nós temos que tomar um cuidado, viu, meus queridos? O velho homem está mortificado, mas ele pode o quê? Ressuscitar, ele pode ressurgir. Ele pode ressurgir. Ele pode ressurgir. Ele pode, o velho Adão, ele pode o quê? Voltar à ação. A Bíblia não relata, mas provavelmente também, mas ela não foi entregue para o diabo, porque o problema era o rapaz. E pelo que nós entendemos, ela fazia, não era uma coisa que ela queria fazer, né? Que ela queria fazer. Então faltou respeito de quem? Do filho para com o pai. E Paulo chega, entrega ele e fala, agora vocês vão se alimpar do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Vocês não podem ser essa massa velha que vocês eram. Esse dia eu estava pensando, meus queridos, a geração nossa de crente hoje, infelizmente está acontecendo isso. Nós somos a geração daqueles que jogou, quando aceitou Jesus, jogou tudo fora, tudo que não presta. O tempo passou e nós estamos pegando tudo de volta. Sim ou não? Nós estamos buscando tanta coisa que nós detestou lá no passado, que a glória de Deus fazia morada na nossa vida, nós estamos indo lá e buscar de novo, trazendo para dentro da igreja.
Não, mas isso não faz mal não, isso não atrapalha não. Mas nós não estamos falando em línguas mais, nós não estamos profetizando mais, nós não estamos sentindo a glória de Deus mais. Não, mas isso aqui não faz mal não, mas o poder de Deus está afastando. A glória de Deus está afastando. É igual Sansão. Não, isso aqui não tem problema. Eu colocar a mão no defunto não tem problema. Eu tirar a mel do defunto não tem problema. Não tem problema não. Aí quando juntou tudo, a glória de Deus tinha ido embora. Então nós estamos nessa geração. Nós jogamos tudo fora. Eu não, Jesus me libertou, né? Jesus me libertou de televisão, Jesus me libertou de bebida, me libertou de tudo. Aí o tempo passou, a gente foi lá, buscou. E tem gente buscando de volta. Tem gente que já está bebendo. Né? Tem gente que já está bebendo. Não, pastor, mas eu estou bebendo. É sem álcool. E sem álcool não faz mal. Faz mal não? Eu te pergunto, quem já provou da marvada? Hã? E vai beber um colinho? O Egito vai florar. O Egito vai aflorar. Quantas noitadas. A mesa forrada de garrafa. E aí? Não, pastor, isso não faz mal não. Faz mal não. Não faz mal não, mas nós falava tanto de quem pulava e sentia a glória de Deus, que hoje ninguém sente mais. Porque vai afastando. Por isso que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, o que Paulo fala? Não apagueis o quê? O Espírito. Lá tem uma tradução que fala, não extingais o Espírito. Tem crente que trabalha com aquilo ali, ó. O que chama aquilo ali? Aquilo ali é de fazer o quê? De apagar incêndio. Tinha um monte de crente incendiado na igreja. Hoje está tudo apagado. Tudo apagado. Por quê? A igreja de Corinto foi conformando. Não, tadinho, deixa o menino, tadinho, é jovem, deixa ele aproveitar a vida. Aproveitar a vida com a mulher do pai dele. É casal, ué. Arruma uma donzela e vai lá no cartório e casa. Resolve o problema. Não, tadinho, mas olha, você que não sabe. Nós sabemos. Então Paulo fala, voltou aqui. Paulo traz a devida sentença para acabar com a dissensão. O que foi lido. Acabou? Acabou. Aí Paulo, igreja que me dá problema. Passa um capítulo, vem o capítulo 6. Quarta dissensão na igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 4, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8, nós vamos lendo em sequência, meus queridos. Não vamos ler tudo de uma vez, não, para os irmãos entender. Capítulo 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? O que é isso? O que trazia dissensão nessa igreja? Quarta, litígio. Litígio na igreja. Que isso, pastor? Litígio não é nome de gente? Não. Litígio vem do verbo litigar. O mesmo que litigo, ou seja, brigar, contenda e rivalidades. Há litígio entre vocês, há rivalidades, a contenda, a briga, a dissensão entre vocês. É o litígio entre irmãos, um irmão contra outro. Coisa mais feia. Irmão biológico, um contra o outro já é feio. Você imagina irmão na fé. Um em fé com o outro. Você não fica fazendo ficar nervoso, que nós vai no fórum.
Que coisa feia, um irmão falar para o outro que vai levar o outro no fora. Foi comprado com o mesmo sangue, filho da mesma mãe. E vai levar o outro. Às vezes o outro não tem nem com que pagar, coitado. Vai ter que gastar. Aí Paulo chega, havia litígio entre os irmãos. Havia dissensão, irmãos levando irmãos na justiça. Irmãos, eu fico vendo, tem pessoa que trabalha 3 meses, 1 mês, 3 meses. Agora está trabalhando mais porque o seguro-desemprego não vem mais com esse pouquinho de tempo de trabalho. Mas eles trabalhavam 3 meses, o que eles faziam? Levavam o patrão na justiça. Levava o patrão na justiça, você vai ter que me pagar 3 meses de serviço, irmão. 3 meses de serviço. E você sabe que o Ministério do Trabalho, nesse negócio aí, o negócio pega mesmo. 3 meses. Levava na justiça. Aí passava os tempos, Frank, o que acontecia? Ele não conseguia emprego. Ele tinha que voltar aonde? Aonde ele cuspiu no prato. Só que hoje acabou esse negócio, viu? Hoje que esse negócio de redes sociais, todo mundo sabe a condução de cada um. Os patrões sabem de tudo que se passa. Quem é caloteiro, quem é sem vergonha, quem que trabalha direitinho, quem não trabalha, quem que leva na justiça, quem que não leva na justiça. Ele sabe de tudo. Sabe de tudo. E aqui na igreja de Coríntios, um irmão tinha um problema contra o outro, em vez de chegar para o ministério, chegar para os santos da igreja, chegar para a igreja, resolver com a igreja, eles iam perante incrédulo. Irmão, tem uma tristeza, quando eu fico sabendo que tem crente buscando conselho com gente que não tem comunhão com Deus, que não tem responsabilidade nenhuma nessa vida, e vai pedir conselho para essas pessoas, isso aí dói o coração da gente. Tem tantos homens de Deus, mulheres de Deus aqui, que pode se aconselhar. Não, vai pedir conselho para incrédulo. Vai pedir conselho para quem não tem comunhão com Deus, para quem não tem fruto algum. E Paulo estava vendo, olha, que negócio é esse que está acontecendo na igreja? Que está tendo uns irmãos levando o outro na justiça. Isso é certo? Isso é certo, irmãos? É certo? É lógico que quando o patrão não respeita o direito do trabalhador, ele tem que procurar o direito dele. Tem que haver respeito mútuo. Do patrão para o empregado, do empregado para o patrão. Agora, quando o patrão também está sugando como é que você vai fazer? Se tem a lei é para isso. Se tem a lei é para resolver esse negócio. Você entendeu? Agora, irmão levar o outro. Ô pastor, o senhor me desculpa, mas eu vou abrir um processo contra fulano, lá da igreja. Irmão, mas você... Não. Você pensa bem para você ver, irmãos. Aí chega lá diante do juiz, o juiz, o que foi? Uma vez chegaram para... eu não sei se foi alguém que me contou, que chegou... mas vocês é crente, vocês não têm vergonha não de trazer vocês não resolvem lá entre vocês mesmos? Irmão, tem hora que... Paulo vai chegar assim, que tem hora que é melhor a gente sofrer o dano do que querer ganhar às custas de justiça. Tem hora que você tem que largar para lá e pôr na mão de Deus, não é entregar para Satanás, não. Senão daqui a pouco vai estar todo mundo entregando todo mundo na mão de Satanás, não fica ninguém na igreja. Né? Hã? Acho que nem pode, eles estão na hora de uma cumbaria. Então, veja bem, havia dissensão, irmão levando irmão na justiça. Versículos 6 e 7. Capítulo 6, versículos 6 e 7. Porque quem te diferença, e que tens tu, que não tenhas recebido? Não, capítulo 6, versículos 6 e 7. Voltou aqui.
1 Coríntios 6, versículos 6 e 7. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, isso perante infiéis. Na verdade, é realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? O que Paulo fala? Olha para você ver, meus queridos. Olha o conselho que Paulo dá para a igreja. Versículo 6. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante? Agora você pensa bem, um infiel julgar um fiel. Está igual aqui no Brasil, os infiéis. Levar a igreja perante os infiéis. Aqui no Brasil é infiel julgando fiel. Lideranças, governantes infiéis querendo julgar os fiéis. Você pensa bem, quando a igreja foi para o banco dos réus, foi no STF, para ser votado se podia abrir ou se não. Imagina, meus queridos. Então veja bem, olha aqui. Aí Paulo fala, na verdade, já é realmente uma falta entre vós, terdes demanda um contra o outro. Já é um fiasco danado um irmão ter demanda contra o outro. Isso aí já é um erro que não tem como aceitar. Paulo falando para a igreja, um irmão ter demanda contra o outro. Ah, mas eu emprestei um pacote de arroz para ele não me pagou. Porque antigamente, lembra? Hoje não, hoje todo mundo, mas antigamente eu lembro, irmão, a gente era tão pobre, que acabava o arroz, aí tinha que costume, compadre Zezinho, dá para você me arrumar uma canequinha de arroz? Ó, que comprar eu te devolvo. Não era assim? Aí, arrumava a canequinha. Açúcar, acabou o café, todo mundo arrumava. Tinha uns que até hoje não pagou. Mas já morreu também. Né? Então, as pessoas, aí você pensa bem, não, fulano, não, vou pôr na lei, vou pôr na justiça mesmo. Vixe, misericórdia. E Paulo fala, irmão, já é uma falta muito grande que vocês estão cometendo, um ter demanda contra o outro, um demandar contra o outro. Não, vocês não têm desse negócio, não. Não, que isso? Ele ainda fala, a igreja, meus queridos, nós temos que ser mais inteligentes. Nós temos que pedir a graça de Deus ser mais inteligente. Por quê? A igreja vai julgar o quê? O mundo e os anjos. Versículo 2 e versículo 3. 6, 2 e 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Meu Deus do céu, Paulo fala assim, vocês acham digno de julgar uma coisa mínima no meio de vocês? Vocês não sabem que a igreja, os santos, vão julgar o mundo? E que nós vamos julgar os anjos? Agora, se vocês não estão julgando nenhuma coisa pequena entre vocês mesmos, como que vocês vão julgar o mundo? Como que vocês vão julgar os anjos? Se vocês estão tímidos, se vocês estão com medo, vai lá e resolve. Irmão, é o seguinte, não tem como, está difícil, o irmão vê aí o que pode fazer para mim, mas me ajuda, me perdoa, em nome de Jesus, eu vou te devolver X agora e depois mais. Amém, irmão, tá bom, é melhor do que perder, ué. É melhor do que perder, porque aí você perde o dinheiro e perde o irmão. Você perde o amigo.
Não está certo. Você viu agora? Você vê a lei que vai vir agora, né? Para os bancos agora. Se a pessoa estiver endividada com o banco vai ter que receber dele do jeito que ele puder pagar. Você falar, eu posso pagar R$3 por mês. Ele vai pagar R$3 por mês. Já está difícil para banco agora. Agora com essa lei. Então, às vezes a pessoa, não, mas tem uns irmãos, mas se o fulano não coisar, eu arrebento ele. Você vê crente falar que vai arrebentar o outro. Você já viu isso? Eu já ouvi. Jesus, não dá 5 minutos. Aí nesses 5 minutos que ele pede para Jesus, ele quebra a cara do irmão. E o outro que quebrou a cara do irmão e morreu. E aí? Foi para onde? Foi para onde? Para o céu. Da boca da onça. Então, Paulo, vocês vão julgar o mundo. Vocês vão julgar os anjos. Agora, se vocês não estão julgando nem as coisas pertencentes a esse mundo, vocês têm que saber julgar, ué. Vocês têm que saber dar a condenação, vocês têm que saber dar a absorver. É isso? Vocês têm que saber, ué. E outra, Paulo fala assim, vocês pegam os que são de menos estima na igreja e põe eles na cadeira e arrebenta eles. Está aí, aqui, Então, se tiveres negócio em juízo, versículo 4, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Por que quando pega um bonzão da boca, não tem coragem, mas quando pega um irmãozinho simplesinho, mete ele na cadeira e dele e o outro. Então estava vendo isso na igreja. Dá a entender que era o quê? 2 pesos? 2 medidas. Que Deus nos guarde, meus queridos. Em nome de Jesus. Vou falar mais um pouquinho, falta alguns minutos ali. 5º. Jesus, aqui agora. Acho que eu vou parar. Não queria entrar aqui hoje. Capítulo 7. Dissensão na igreja de Coríntios. Nos casamentos. Acho que eu vou parar, né? Tá bom, por aqui. Havia dissensão nos casamentos. Capítulo 7. Paulo estava vendo um problema muito grande da igreja. Alguns prostituindo. Alguns, como se diz, fazendo alguma coisa errada. Paulo vem e fala assim, ora, quantas coisas que escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Paulo falou, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, que se você não arrumar uma costela, a tendência é prostituir. A tendência é dar uma saída. Então, é melhor que cada um tenha a sua própria mulher. E cada mulher tenha o seu próprio marido. Foi o que Paulo falou aí no versículo 1 e 2. Aí ele fala, o apóstolo Paulo fala, cada um tinha que ter a sua própria mulher e cada mulher tinha que ter o seu próprio marido. Versículo 2. Depois, versículo, a mulher, aí casou, beleza, foi para casa. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo.
Tá aí, a mulher não tem poder, versículo 4, sobre o seu corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Aí complicou, né? Camarada casa e quer viver a vida de solteiro, de barzinho, de baladinha e tudo mais. Acha que é dono do seu próprio corpo e depois que casa faz uma aliança. Na matemática de Deus, quando dois se ajuntam, um e um se torna um só, não é dois, se torna um só. E agora o marido tem poder sobre o corpo da mulher, a mulher tem poder sobre o corpo do marido. E Paulo vem dizer assim, ó, cada um pague a devida benevolência. O marido paga à mulher o que lhe é devido. A mulher paga o marido o que lhe é devido. Ou seja, aqui fala da vida sexual dos dois. Havia essa dissensão na igreja, por quê, meus queridos? A coisa mais triste é chegar lá no gabinete e provavelmente Paulo estava passando, pastor Paulo, é o negócio seguinte, lá em casa a coisa está feia. Mulher todo dia tem uma dor de cabeça, todo dia está com enxaqueca, e olha, eu não sei o que eu faço mais não, eu vou pôr a mão nela e sai para lá. Sai para lá. Ou senão, aí Paulo vai falar também que tinha aquelas irmãzinhas que o marido ia procurar ela, eu estou jejuando. Eu estou jejuando. Fez jejum sem o quê? Consentimento do marido. Porque quando vai ter o jejum, tem que afastar também das relações também. Naquele período, e Paulo fala, não fica muito tempo não, para que o diabo não entre no meio e aproveita. Então vocês ficam aí um tempo que vocês veem que vocês dá, para ficar sem um tocar no outro nesse período. Mas aí tinha que, aí chegava, oi amor, eu estou de consagração 15 dias. Mas você não me perguntou? E precisa de perguntar? Precisa. Se é casado, é casada, tem que chegar, minha esposa, esses 4 dias eu vou estar de consagração, eu vou estar orando e jejuando. Nós vamos evitar nos tocar nesse período. Pronto, amém. Aí ele vai entender. E Paulo estava vendo essa dificuldade, meus queridos. Estava tendo essas dificuldades na igreja, no casamento. Você vai chegar mais lá embaixo, tinha uns que queriam até largar. Paulo falou assim, não larga não. Se largar, não casa de novo não. Falou desse jeito, você vai ver lá na frente. Se vocês largar, pode até largar, mas não casa de novo não. Nenhum dos dois pode casar. E aí vem cá, amor, vamos reatar os laços. Então, irmãos, veja aí. A mulher não tinha poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido não tinha poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Versículo 4. E não negar um ao outro nas suas necessidades. Versículo 5. Você sabe por que Paulo fala para um não negar o outro nas suas necessidades? Porque tem casal que é uma negação, fica negando. Aí depois pode acontecer algum problema. Pode acontecer um problema. Pode acontecer alguma dificuldade. De tanto ficar negando. Aí, mas eu casei para ter a minha esposa, eu casei para ter meu esposo. Agora fica essa negação. Aí vai para onde? Vai para onde? Vai para fora. E era o que estava acontecendo. Então, antes que acontecesse, Paulo falava, cada um tem a sua própria mulher, viva a vidinha de esposa e esposa. O marido, você tem domínio no corpo da sua esposa. Mulher, você tem domínio no corpo do seu marido.
E era assim, meus queridos. Tem gente que casou, acha que é dono. Não me toca. Não me toca. Eu sei que não é uma reunião de casal, mas está fazendo parte da dissensão que havia na igreja de Coríntio. Do problema que havia na igreja de Coríntio. Tem gente que casa, meu irmão, e fica aí, leva 10 anos, 20 anos para conhecer o corpo da esposa, para conhecer o corpo da esposa. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Mas casou para quê? Por que casou então? Se a vida matrimonial, a vida sexual, Deus deu de presente para quem? Para quem que Ele deu? Para o casado. Para os casados. Para desfrutar. É uma dádiva, é uma bênção que Deus deu. O sangue de Jesus tem poder. O senhor desviou, pastor? Não, é uma bênção ou não é? Lógico que é. Deus falou assim, ó, vocês vão multiplicar, vocês vão frutificar. E se multiplica como? E se frutifica como? Mantendo uma vida ativa. Nós éramos 2, hoje nós somos 5. Nós já estamos 5, já está é mais agora. E vai aumentando. Casal começa com 2, depois vai para 5, depois os filhos arrumam casamento, casa também, aí vem a nora, vem o genro, aí vem o neto, vem que... Meu Deus do céu, que benção, aleluia, glória a Deus. É isso que Paulo estava falando. Que ele queria, mas não. Um estava negando o outro. Um se negando ao outro. Olha para você ver, ó, o que eu estava falando aqui, ó. Versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Ou seja, esse defraudar aqui, meus queridos, é deixar de atender às necessidades da pessoa. A não ser por consentimento mútuo. Eu estou meio aperrengado, estou meio doente esses dias, eu quero que você me entende, eu estou tomando remédio, tudo. Amém. Certo? É isso aí, é o consentimento. Agora não. Ai. Ai. Todo dia. Ai. Era isso. Então é preciso o quê? Paulo fala aqui, ó. Vocês não frauda nenhum. Isso com consentimento mútuo. Por algum quê? Tempo. Para quê? Para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Esses dias eu estava ouvindo uma programação de um pastor sério mesmo, mais sério, homem de Deus, ele falando, a irmã conciliar, pastor, meu marido quer me largar, faz oração. Mas por quê, irmã? Mas é porque eu jejum, e ele não jejuma, e eu fiz uma campanha de 30 dias de jejum. E o marido não era crente. Aí que o problema é maior ainda. Aí eu vou largar, pastor? Não. Depois nós vamos ver isso aqui na outra semana. Paulo fala assim, ó, se alguém tem marido descrente, faz o quê? Larga? Não. Faz de tudo para ganhar ele. E ele vai dizer que você vai ganhar ele sem palavra. Não adianta soltar a boca e falar, você tem que ir para a igreja, você não aceita Jesus, você não me ajuda, você não faz isso. A cabeça dele vai ficando desse tamanho a ponto de explodir.
Você tem que orar aí. Aí o dia que você parar de falar, vai falar assim, você não está falando mais não, eu acho que eu vou na igreja. Só ora. Só ora. Porque senão você vai promover dissensão. Vai promover problema. Que estejamos guardados, meus queridos. Em nome de Jesus Cristo. Depois tem mais aqui, mas hoje não dá tempo mais não. As horas já se foram. Né? Paulo vai dizer lá no versículo 10 a 13, né, para os casais, sobre isso. Deixa eu só ler aqui para os irmãos, ver aqui, só rapidinho. 6, capítulo 6, capítulo 7, perdão, capítulo 7, versículo 10 a 13, todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher, mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum tem mulher descrente, e ele consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem um marido descrente e consente em habitar com ela, não o deixe. Que é uma dificuldade, né? Porque um é crente e o outro não é. Um vai, o outro não vai. Então, quarta-feira, se Jesus não voltar, nós vamos na sequência a esse assunto, meus queridos. Amanhã nós temos culto lá na congregação Alvorada, às